Olá, pessoal do YouTube, estamos chegando com mais conteúdo aqui no canal para vocês, mas antes da gente partir para o assunto de hoje, é claro que eu vou te convidar para se inscrever no canal. No alto da descrição, ative o sininho, porque assim você se atualiza de tudo que acontece por aqui. Não se esqueça de deixar seu like legal e também compartilhar com seus amigos e colegas. Hoje vamos falar de um assunto que é muito importante, sobre plágio. Nós sabemos que esta prática é ilegal e que pode trazer sérias consequências, tá, pessoal? Nesse sentido, vamos esclarecer tudo sobre o assunto aqui e apresentar as maneiras para que você não venha cometer este ato. É muito importante você ficar atento, atenta, porque se você não sabe a procedência do plágio, você pode cometê-lo sem se dar conta disso. Então, muita atenção. Primeiramente, vamos começar entendendo o que caracteriza o plágio, que é justamente pelo uso e publicação de uma obra de cunho intelectual, científico, tá? Com trechos que pertençam a outra pessoa sem a sua devida identificação. O que isso significa, Eric? É justamente você estar elaborando o seu trabalho científico e aí você consulta determinada obra para lhe auxiliar em seu trabalho, e aí você copia trecho daquela obra, da mesma forma que está lá, coloca em seu trabalho, e você não declara de que aquele trecho é de outro autor, é de outra obra, é de outra autora, tá? Então, isso caracteriza o plágio, certo? Então, basicamente, o plágio é uma cópia de algo que não é de sua propriedade, sem a referência, tá? Nesse sentido, o plágio, pessoal, é crime. Não por acaso, o artigo 184 do Código Penal, inclusive alterado pela Lei 10.695, determina que violar direito de autor e os que lhe são conexos ocorrerá detenção de 3 meses a 1 ano ou multa conforme determinada pela lei. Então, é muito importante a gente frisar essa questão. Nesse sentido, para ficar claro para vocês, ao você fazer o seu trabalho acadêmico, o seu trabalho científico ou de qualquer outra natureza, nunca use parte de trabalho de outros autores, de outras autoras, de outras obras, sem você dizer, sem você colocar a referência, ou seja, sem você dizer de onde foi que você retirou essa determinada citação, esta determinada ideia. Se você não faz esse processo, você está cometendo plágio, tá, pessoal? Então, muita atenção para esta questão. E aí, quais são as maneiras para que você não caia nesse calabouço que é o plágio na elaboração do seu trabalho acadêmico, científico ou trabalho de qualquer outra natureza? Através do uso de dois tipos de citação: a citação direta e a citação indireta, tá? Usando esses dois tipos de citação, você não corre o risco de cometer plágio, mas preste bem atenção na constituição destas citações, tá? Então, a citação direta se caracteriza, né, pela transcrição integral de parte da obra original que você está consultando, certo? Vamos supor que você está elaborando o seu trabalho e aí você está consultando a determinada obra como fonte, né, obviamente, e aí você viu um trecho lá naquela obra que você está consultando e você quer pegar esse trecho da mesma forma que está lá na obra original e colocar em seu trabalho. Você pode fazer isso? Claro, pode sim, mas preste bem atenção. Você vai copiar aquele trecho da mesma forma que está lá para o seu trabalho, mas no momento que você colar ele em seu trabalho, você vai colocar aspas e identificar no final desse trecho, entre parênteses, o último sobrenome do autor, do dono daquela citação que você está utilizando, tá? Seguido do ano de publicação daquela obra e a página de onde você encontra aquela determinada citação lá na obra original, onde você, obviamente, retirou este determinado trecho. Isso caracteriza a citação direta. Você fazendo esse processo, ou seja, utilizando a citação direta em seu trabalho, tá? Que é justamente a cópia de um determinado trecho de uma determinada obra, da mesma forma que está lá,
mas com a identificação do dono, da dona daquela determinada citação, você não está cometendo plágio, certo? Você está simplesmente fazendo uma citação direta. O mesmo se aplica, pessoal, para a citação indireta, certo? Porém, a citação indireta tem um diferencial. Em vez de você copiar aquele determinado trecho lá da obra que você está consultando, da mesma forma que está lá, com aquelas mesmas palavras, no caso da citação indireta, é diferente. Você vai se apropriar daquela ideia, tá? Que o autor está apontando lá naquela obra que você está consultando, mas você vai passar para o seu trabalho não com as palavras do autor do jeito que está lá. Você vai passar aquela ideia do autor para o seu trabalho com as suas palavras. E isso caracteriza a citação indireta. Mas veja só, você está utilizando uma ideia, por mais que seja com suas palavras, mas uma ideia de outro autor, de outra obra, de outra autora. Portanto, você deve referenciar, você deve declarar em seu trabalho que aquela obra é deste determinado, aquele trecho é deste determinado autor, daquela determinada obra, ou seja, a referência. Se você não faz esse processo, você está cometendo plágio, tá? Mas se você se apropria da ideia daquele determinado autor, joga em seu trabalho com as suas palavras e você diz que aquela ideia é daquele autor através da referência, tá? Através do último sobrenome daquele autor e o ano de publicação daquela obra, você está simplesmente fazendo uma citação indireta e você não está cometendo plágio. Então, utilizando tanto a citação direta como a citação indireta, você não está cometendo plágio, porque estas citações se caracterizam justamente por a, obviamente, identificação daquela ideia ou daquele trecho que você está pegando lá da obra original, certo? E aí eu trouxe aqui, para ficar mais claro para a gente, um exemplo de cada um desses tipos de citação. No caso da citação direta, observe aqui que é um trecho literalmente copiado da obra original com as palavras do determinado autor. Justamente por isso é que esse trecho vem entre aspas, certo? E no final, o essencial, último e sobrenome do autor, ano de publicação da obra, seguido da página de onde eu encontro essa citação lá na obra original. Isso é citação direta. Você fazer isso aqui em seu trabalho não é pecado nenhum. Isso não é plágio. Mas se você coloca essa citação e eu não identifico e eu não digo de onde foi que eu tirei essa citação, você está cometendo plágio, tá? Então, citação direta é uma maneira de você não cometer plágio. E aqui nós temos um exemplo da citação indireta, que, como eu falei, é outra maneira de você não cometer plágio em seu trabalho, certo? Então, a citação indireta, como eu falei, se caracteriza pelo uso da ideia de um autor, de uma autora, uma ideia de outra obra, mas com as suas palavras. Então, você se apropria daquela determinada ideia e joga para o seu trabalho com as suas palavras, mas não esquecendo do essencial, de declarar, ou seja, de referenciar de onde é aquela ideia ou de quem é aquela ideia. Nesse caso aqui, é uma ideia de Martins, uma obra publicada em 1948. Está com as minhas palavras, tá? Mas a ideia não é minha. Este conceito não é meu, é de Martins. E justamente por ser dele, eu estou o referenciando aqui embaixo. Então, isso caracteriza a citação indireta, que, como eu falei, é uma maneira de você não cometer plágio em seu trabalho. Se eu coloco essa ideia em meu trabalho, mas eu não digo, não coloco a identificação, a referência do dono dessa ideia que eu estou utilizando, por mais que seja com as minhas palavras, eu estou cometendo plágio. Eu estou cometendo o crime, tá? Então, muita atenção para essa questão. Então, tanto a citação direta e a citação indireta, como exemplificado aqui para vocês, são maneiras para você não cair nesse calabouço chamado plágio. Sendo assim, no momento em que você usa parte de outra obra em seu trabalho e você coloca a identificação de quem pertence essa parte, logo você não está cometendo plágio, tá, pessoal? Você está se utilizando de citações, seja direta ou indireta, para compor o seu trabalho, o que é super normal, tá? Dentro desse contexto, não é pecado algum se utilizar de outras obras para poder fazer o seu trabalho, mas você deve apontar os créditos, a identificação, a referência do dono, da dona, dos donos dessas obras, tá?
através dos meios os quais nós discutimos aqui. Então, muita atenção com essa questão do plágio, porque plágio é crime, plágio não. Um abraço e até mais.